Meus queridos irmãos, bom dia na paz do Senhor. Desejo que o seu dia seja um dia de bênção, um dia de vitória, que esta manhã traga muitas respostas de Deus para a sua vida, seja uma manhã de muita surpresa, uma manhã de manifestação de graça na sua vida, na sua casa, no seio da sua família. Amém? Deixa eu compartilhar com você uma palavra de Deus. Se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, e o versículo de número 5, quando a Bíblia diz assim, que ele foi ferido pelas nossas transgressões, e ele foi moído pelas nossas iniquidades. Esta é apenas a parte A do versículo. Mostra o processo da salvação, o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Observe que Deus ele estava diante de um grande dilema, pois após o homem ter pecado, ter transgredido, o pecado ele criou uma separação entre o homem e Deus. O pecado ele fez com que o homem fosse mergulhado numa situação de total desespero, de angústia, de sofrimento. Porém, Deus em momento algum ele desistiu do homem, em momento algum Deus abriu mão da sua criatura, do homem que ele formou. E Deus tinha planos para o homem, planos esses que foram elaborados por Deus, foram idealizados por Deus antes mesmo da queda, porque Deus, na sua onisciência, sabedor de todas as coisas, não foi pego de surpresa com a queda do homem. Porém, qual era o dilema? Por um lado, a justiça de Deus exigia a condenação do transgressor, ou seja, a morte do pecador. E isso a Bíblia ela mostra de uma forma muito clara quando o texto bíblico, a Bíblia chega a nos afirmar que o salário para o pecado é a morte. Então a justiça de Deus ela exigia a morte do pecador. A justiça de Deus exigia que o transgressor morresse. De outro lado estava o amor, o grandioso amor de Deus, que queria a salvação do homem, que queria o retorno do homem aos braços paternos. Porém, como Deus iria fazer isso? A justiça exigia a condenação, a morte. O amor, a salvação, a absolvição. Deus não entra em confusão porque Deus é perfeito. O que Deus idealizou então para que concretizasse essa tão grande salvação na vida do homem? Dentro do processo da salvação está um termo que a gente utiliza e que a Bíblia mostra para nós chamado substituição. O que é isso? Deus iria assumir o lugar do pecador. Deus iria morrer no lugar do pecador com a finalidade de poder resgatar o homem. Então essa grande obra de salvação, ela se daria da seguinte forma: o amor de Deus iria prover um substituto para morrer no lugar do homem. E isto faria com que a justiça de Deus fosse satisfeita e também o seu amor ficaria satisfeito. E isso se deu por intermédio do Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo como Cordeiro de Deus, e ele então iria morrer a nossa morte. E foi o que aconteceu ali na cruz do Calvário. Jesus, quando veio, ele veio com esta finalidade, de entregar a sua vida e de morrer no lugar do transgressor. A Bíblia Sagrada diz que ele, Jesus, sozinho, ele pisou o lagar da ira do Todo-Poderoso. Toda a ira de Deus que estava para ser derramada sobre o transgressor, sobre o pecador, ela agora foi direcionada para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, Jesus estava recebendo sobre si, por causa do pecado da humanidade, toda a ira de Deus. Deus estava derramando sobre Jesus a sua ira, porque sobre ele estavam os nossos pecados. Ele estava levando sobre si no madeiro os nossos pecados, as nossas transgressões. Por isso o texto que nós lemos diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Deus derramou sobre ele a sua ira. O castigo
O pecado estava sendo ali condenado na carne de Jesus. Por outro lado, o amor de Deus estava sendo satisfeito também, porque nós vemos que ali na cruz do Calvário Deus estava provando o seu amor pela humanidade. Jesus estava revelando que Deus não havia desistido do homem, que ele queria o homem de volta nos seus braços paternos. Então, o dilema de Deus estava resolvido nessa questão, porque Jesus, ele veio como substituto para o pecador. Ele morreu a minha morte, ele morreu a sua morte. Ele morreu em nosso lugar na cruz do Calvário e nos deu então a oportunidade de viver a sua vida, de poder nos reconciliarmos com Deus, de podermos novamente chamar Deus de Pai, de poder assentarmos-nos à mesa com Ele, cear com Ele, desfrutar da sua companhia, de poder em momentos de aflição, momento de angústia, momento de dificuldade nesta vida, recorrermos a Ele, pedir a sua ajuda, pedir o seu socorro, e Ele prontamente estenderia sobre nós as suas mãos para nos livrar, para nos salvar e para nos garantir uma vida segura, uma vida de êxito, uma vida de alegria, uma vida de felicidade verdadeira. E isso só foi possível porque Jesus morreu em nosso lugar na cruz do Calvário, nos dando então condições de nos reconciliarmos com Deus. Talvez nesta manhã não fosse isso que você esperasse ouvir, mas essa é a grande verdade. Nós temos uma dívida impagável para com Deus, mas tudo que Ele quer de nós, tudo que Ele quer de mim, que Ele quer de você, é que nós nos rendamos a Ele, é que os nossos corações estejam voltados para Ele, é que nós venhamos a viver uma vida de adoração a Ele. É muito difícil, não é fácil, porque as coisas neste mundo, as circunstâncias, as situações à nossa volta investem contra essa nossa aliança com Deus, contra essa nossa comunhão com Deus e querem a todo preço nos tirar deste projeto maravilhoso que Jesus começou ali na cruz do Calvário. Ele manifestou ali na cruz do Calvário para nos dar então essa vida eterna com Deus. Nós precisamos ser perseverantes. Nós não podemos desistir. Tudo concorre para nos levar à falência espiritual. Mas se nós estivermos apegados a Cristo, se nós crermos e confiarmos e fizermos a nossa parte, Ele não nos deixará naufragar na fé. Então, que esta manhã essa palavra inunde o seu coração e você possa viver uma vida de gratidão a Deus, uma vida de devoção a esse Deus que nos garante salvação, que nos garante cura, que nos garante felicidade e está pronto para nos socorrer em momento oportuno, em momentos de crise, de dificuldade. Ele está com as suas mãos estendidas para nos ajudar. Por isso, nessa manhã, seja tremendamente abençoado por Deus. Receba cura na sua vida, receba libertação, receba transformação. Em nome de Jesus, receba nesta manhã portas abertas para a sua vida, para a sua família. Desfrute da comunhão de Deus. Ele te ama. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.